Bom dia, segundo ano. Vamos lá iniciar nossas atividades desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Iniciaremos hoje, a disciplina Produção de Texto com as correções das páginas que vocês ficaram para responder em casa na aula anterior. Nós tratamos o quê? Falamos um pouco de quê? Sobre reportagem. Nós abordamos um tema, partindo desse tema, a gente fez vários questionamentos de acordo com as questões do nosso livro, onde tratou-se de quê? Do tema, um tema central que foi a água. E assim, eu também irei fazer bem parecida a nossa avaliação. Por isso que a gente necessita dessas correções, para que vocês fiquem o quê? Atentos e fixem melhor esse conteúdo. Com relação ao nosso assunto estudado, desse mês, que é o quê? Reportagem. Todos nós sabemos que uma reportagem eu preciso de quê? Exatamente, eu preciso de um tema. Partindo desse tema eu vou trazer o quê? Informações, questionamentos para o leitor. O leitor ele precisa se sentir atraído pelo título do tema, que vocês vão produzir esse título, e partindo daí você vai o quê? Fazer uma relação de tudo desse acontecimento e vai montar a sua reportagem. A reportagem ela pode partir de um texto, ela pode trazer o quê? Perguntas e respostas e assim por diante. Depende da estrutura, do tipo de reportagem. Pode ser uma reportagem o quê? Escrita, pode ser uma reportagem o quê? Você fazendo através de quê? De frases, de vídeos. E aqui no nosso livro ele traz o quê? A reportagem. Predomínio aqui da reportagem escrita. Partindo daí, vamos lá para a página 43, onde a gente vai iniciar aí a revisão e a avaliação. Vocês ficaram para fazer essas páginas. Vamos lá, página 43. Troque com outra dupla reportagens escritas, aí seus colegas vão avaliar o trabalho de vocês e assim como o trabalho deles será avaliado por vocês, ao responder as questões abaixo. A reportagem apresenta de forma clara o assunto, você vai dizer sim ou não. Esse é um trabalho que nós iremos fazer em sala. Então, eu vou só explicar para você. Eu já passei na aula passada, que vocês produzissem essa reportagem e já deixassem na sua pasta anexo lá para me entregar. Para a gente fazer o quê? Essa análise, essa comparação, essa oficina, na nossa sala de aula. Então, isso aqui a gente vai fazer, vai trocar e vai fazer essa correção em sala de aula, porque cada um de vocês necessitam produzir essa reportagem para que a gente possa estar trocando e fazendo essas colocações aí, para a gente ter um melhor entendimento. Aí, vejam só, e o texto final, agora que a reportagem de vocês já foi produzida, avaliada e revisada, escrevam a versão final dela no espaço indicado no caderno de produção de texto. Então, vocês vão fazer, essa produção aí que eu vou receber. Com a ajuda do professor, aí no caso vai ser a ajuda de quem? Do meu melhor parceiro no momento, que é a família de vocês. Olha só, com a ajuda da família, a turma organizará o quê? Você organizará uma revista de reportagem. Eu vou organizar essa revista, porque cada um vai produzir uma reportagem e eu vou fazer uma coletânea de todas essas reportagens e eu estarei montando essa revista. Mas eu preciso da ajuda da família, para que vocês estejam produzindo a reportagem para poder me entregar, para a gente poder fazer, esse arquivo aí para montar nossa revistinha. Então, aí ficou assim, você vai produzir em casa e aí a gente vai passar para a página 44. Vamos lá, texto opinião. Aqui também vai tratar de quê? Também é produção, gente. Produção de texto é prática. Por que que a gente tem que praticar? Porque quem bem exercita a questão da escrita, da leitura, você quanto mais escrever, quanto mais ler, quanto mais pesquisar,
Você vai ficar o quê? Com um vocabulário mais rico. Então, por isso que produção de texto, né, tem que ser mais essa questão da prática mesmo. Olha só, isso aí também é um ponto de partida. Eu vou fazer um apanhado geral, porque vocês já realizaram e depois eu vou receber, né, e corrigir os livros. Vamos lá. Como foi que ficou? Você viu a reportagem do capítulo 1, né? Como as crianças contribuem para o uso racional da água. Agora, o que será que elas diziam? Argumentam ou opinam sobre a economia da água? Será que elas sabem mesmo economizar? O que é ter opinião? Ou seja, gente, então as pessoas precisam o quê? Ter consciência, porém elas precisam saber o que elas estão fazendo, mas de maneira consciente. Não basta eu dizer, eu sei o que é economizar água, e na prática eu não saber que aquilo dali depende de mim, de cada um de nós fazer o quê? Nossa parte. Aí vamos lá, ó. Crianças dão dicas de como cuidar da água. A Milena, de 9 anos, ela tem o quê? Ela trouxe algumas informações. Todos nós devemos cuidar bem da água, porque a usamos para beber. Aí é o que? Traz algumas informações sobre a opinião de Milena. Aí já a Maria Paula, ela já traz outro texto, bem parecido, que também ela diz que a água é um recurso natural muito importante para todos os seres. Então, a ideia delas é bem parecida, mas cada uma delas tem o quê? A sua opinião. Aí, partindo daí, a gente vai ver aqui, né, a página 46. Que título você daria para o texto 1 e o texto 2, que acabou de ler? Aí também é o quê? É o quê? Você vai usar o quê? Sua opinião. Olha só. Você vai montar outro texto, outro título, mas contanto que seja o quê? Relacionado ao mesmo assunto. Aí a segunda questão, complete os quadros procurando as informações nos textos. Olha só, você vai colocar a opinião, todos nós devemos cuidar bem da água. Aí a Milena fez o quê? A justificativa de Milena. Ela colocou, porque usamos para beber, tomar banho, cozinhar, molhar as plantas, navegar, pesquisar, etc. E a Maria Paula Nunes, ela tem o quê? Uma outra justificativa, porque a água é um recurso natural muito importante para todos os seres vivos. Ou seja, cada um, né, tem a sua ideia com relação ao mesmo tema, mas são ideias bem distintas. Elas são o quê? Diferentes, porém parecidas, mas distintas porque cada um tem o quê? Poucas diferenças, mas tem diferença no seu ponto de vista. Cada uma tem sua ideia. Terceira, Milena afirma que nem toda água é boa para o consumo. Circule no texto o trecho em que ela justifica essa afirmação. Você vai lá no texto, vai ler o texto e vai destacar essa informação. Aí, na quarta questão, Maria Paula lista 3 cuidados que devemos ter para economizar a água no planeta Terra. Copie 2 desses cuidados no seu caderno. Mas aí você vai fazer o quê? Caderno de produção, você pode estar respondendo, se você preferiu, vai ser lá no caderninho meia pauta, não é isso? Então, gente, aqui a gente fez o quê? Uma revisão, porque lembrando que nossas provas estão se aproximando e por isso que a gente está tratando um pouco dessas páginas aí. Não tem muito que a gente comentar, por quê? Porque são respostas pessoais. Produção de texto é isso, cada um tem a sua maneira de produzir. A produção é a mesma, mas cada um de vocês terá uma maneira de tratar, né, cada um desses temas, ou seja, cada um tem uma opinião e uma forma de produzir. A última avaliação que eu passei, né, o trabalho avaliativo, eu dei uma foto no qual eu pedi para vocês seguirem aquela estrutura que eu botei acima. Teve algumas pessoas que dividiram partindo de perguntas, como se o tópico acima que eu coloquei, e foram respondendo, é uma maneira. Outras pessoas também podem fazer o seguinte, podem deixar subentendido aquela estrutura que eu fiz, mas fazer um texto, né, um texto corrido, sem nenhuma separação, só que eles tenham que uma sequência lógica, início, meio e fim, tá bom? E assim, gente, o que foi que eu pedi para vocês
que vocês vão realizar hoje para fixar melhor o conteúdo. Lembrando que a gente está também tratando de algumas páginas, revisando. Por quê? Porque as provas estão chegando e o assunto, né, que já vai estar disponível a partir de hoje aqui no portal das nossas avaliações. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma revisão para que esteja tudo ok no dia da prova. Vocês irão o quê? Realizar a página 47, 48 e 49. Lembrando que nosso assunto de arte da nossa prova finalizou, né? As nossas atividades de arte, por enquanto, a gente vai ficar, né, somente com atividades e revisão. Porque arte foram 3 assuntos que serão cobrados agora nesta avaliação. Foram o quê? Cores terciárias, cores quentes, cores frias e Pablo Picasso. Porque a gente tratou de quem? De um artista, né? Um artista espanhol, no qual que a gente falou um pouco sobre, naquele texto complementar, sobre a biografia dele, a história de vida dele e sobre as produções dele. Falamos um pouco sobre o que seria o quê? A carreira dele enquanto artista. Ela foi dividida em 2 fases, que foram a fase rosa e a fase azul. Cada uma delas tem uma característica que você tem que saber, porque vai ser cobrado na prova, tá bom? E partindo desses assuntos, eu vou passar aqui um pequeno trabalho para você, né? Onde você vai montar um cartaz utilizando colagem, gente. Vocês irão fazer uma composição. O que é uma composição? É um painel onde você vai utilizar apenas cores frias. E você vai fazer esse painel na cartolina, vai postar a foto aqui no portal. E você vai utilizar o quê? Colagem. Você vai usar pedaços de tecido, papel, vários tipos de papel. Pode usar EVA, você pode usar tecido, pode usar aviamentos de costura. Aí vai ficar o quê? Da criatividade de cada um de vocês. Contanto que cada um de vocês crie esse painel em uma cartolina e utilizem apenas cores frias. E vai ser o quê? Não vai ser desenho, vai ser uma composição utilizando apenas colagem, tá bom? E assim, a gente fica por aqui e voltamos na próxima aula. Fiquem com Deus, beijos no coração.